para finalizar, a gente vai falar o último assunto dessa paraxá, tá? Olha que coisa interessante. O nome do Messias, tá? Aparece de uma forma plena, tá? Vou pedir aqui o Daniel, tá? Apaga aqui esse quadrinho, Daniel, tá? Para eu escrever aqui, faz favor, tá? Versículo 21, né? Em 3:21. Peraí, deixa eu... Tem um vague a mais, né? Igual Isso. Pedindo para tirar foto, eu já vou tirar foto, mano. Então tira a foto logo antes de apagar, tá? Olha que coisa interessante. Só existem 2 lugares, tá? Nas escrituras, onde a forma plena do nome do Messias, tá? Né? Aparece com 6 letras, ou seja, com um vav a mais, tá? É em Deuteronômio 3:21 e Juízes 2:7, tá bom? Ou seja, a gente vai ver algumas coisas a nível Sod, tá? A gente vai concluir essa paraxá falando acerca do nome do Messias, tá bom? Ou seja, então, o nome do Messias, tá? É o mesmo nome, tá? Do patriarca Josué, tá? Ou seja, Yahushua bin Nun, tá? Yahusha bin Nun, Yashua. Vou pedir para ganhar tempo, escreve de 3 maneiras, tá? Escreve Yahushua, tá? Com a forma plena, com 6 letras, tá? E escreve Yahusha, tá? Com 5 letras, e Yashua, tá? Que em aramaico é Yeshua, com 4 letras, tá? O Daniel tá escrevendo, tá bom? Então é coisa interessante. Hoje em dia, infelizmente, tem gente que não quer seguir Torá, não quer guardar mandamento, porque dá trabalho estudar a Torá, tá? O que acontece? Aí são os grupinhos do nome. Aí o sujeito, eu descobri o nome do Criador. Aí ele briga. Só quem fala exatamente do jeito que ele fala, com as letras que ele fala, é que tá certo. E todo mundo tá errado, né? Então isso é uma pataquada, isso é uma palhaçada, tá? Ou seja, porque a gente vai ver que o nome do nosso Messias, tá? Ele aparece com a forma Yahushua, que vai aparecer nessa paraxá, aqui em Deuteronômio 3:21. O nome de Josué aqui, misteriosamente, aparece com um vav a mais, tá? Ou seja, vai dar esse som aí de U, tá? Perto do final, tá? Yahushua. Porém, centenas de vezes aparece como Yahusha, tá? Yahusha, tá? Quase todas as vezes aparece como Yahusha. Sim. E algumas vezes... Perfeito. O Daniel escreveu, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui, tá? Então vamos lá. O Daniel escreveu, então aqui nós temos a forma plena, tá? Em cima, tá bom? Ou seja, Yahushua com 6 letras, tá bom? Só aparece em Deuteronômio 3:21 e Juízes 2:7, tá bom? Tá? Alguns irmãos falam Yahushua, tá? Alguns irmãos entendem que preferem falar Yahusha, tá? Ou seja, Yahusha aparece centenas de vezes. Na maioria das vezes que aparece o nome de Josué, aparece como Yahusha, centenas de vezes, tá? E o que acontece? Alguns preferem falar Yashua, que é a forma encurtada, tá? Que em aramaico é Yeshua. Então, em cima, Yahushua, no meio, Yahusha, e embaixo, Yashua. E em aramaico, tá? Essa parte embaixo, tá? Ao invés de Yashua, é Yeshua. Então, olha que coisa interessante que a gente vai estar vendo, tá? Ou seja, Paulo diz em Romanos 14, tá? Mas antes, deixa eu só dar um exemplo. Talvez alguém vai pensar, poxa, mas agora como é que eu vou fazer? Moré Yosef, você está dizendo que o nome do Messias, tá? É prefigurado pelo nome de Josué, e o nome de Josué aparece como Yahushua, Yahusha, Yashua e Yeshua também, tá? Então, talvez alguém vai pensar assim, poxa, como é que pode um negócio desse? Mas só vou dar um exemplo já que todo mundo vai entender logo de cara, tá? Logo de cara, tá? O tetragrama, como é que a gente pronuncia? Como é que pronuncia? Yahuá, tá? Yud Rei Vav Rei, tá? Porém, algumas vezes nas escrituras aparece o bigrama, tá? Com 2 letras. Como é que é o bigrama? Iá, tá? Mas espera aí. Quando eu falo Iá, eu não estou me referindo também a Yahuá, não é a mesma coisa? Por exemplo, tá? Eu tenho a minha esposa, tá? O nome dela hebraico é Rachel Bat Levi, mas o nome dela de diáspora é o quê? Rosemary, tá? Eu chamo ela de Mary, mas ela continua sendo a mesma pessoa. Algumas pessoas chamam ela de Rose, tá? Algumas pessoas podem chamar ela de Mari, algumas pessoas podem chamar de Rô, mas ela continua sendo a mesma pessoa, tá? Por exemplo, o Daniel, tá? O meu filho mais novo.
Algumas pessoas podem chamar ele de Dani, de Dan, Niel, tá? Ou seja, é a mesma pessoa, tá? Por exemplo, Yosef, tá? Yosef, tá? Em Israel a forma carinhosa é Yossi, ou seja, então isso é normal dentro da cultura israelita, tá? Talvez vocês vão tomar um susto, tá? Mas vocês sabiam que o nome do rei mais famoso de Israel, tá? Que é David, tá? Meler David, tá? Pouquíssimas contada a dedo, tá? Vocês sabiam? Quando a gente lembra o nome de Meler David, a gente lembra da letra Dalet, Vav, Dalet, tá? Tanto que a gematria é 14. Mas vocês sabiam, tá? Que pouquíssimas vezes aparece com a letra Yud, tá? Talvez alguns vão tomar um susto. Com a letra Yud, tá? Vai mudar até a gematria, ao invés de 14 vai ficar 24. O que a gente percebe, tá? Porque pouquíssimas vezes apareceu essa letra Yud, tá? Acabou ficando normativo chamar o nome dele o quê? De David, tá? Ao invés ao invés da forma encurtada, tá? Ou seja, se fosse verter para a nossa pronúncia, seria uma letra D, tá? Uma letra V e uma letra D, mas no paleo hebraico seria Dalet, Dalat, Uau, Dalat, de novo, tá? A forma encurtada, ou seja, ficaria até difícil a pronúncia, tá? Ou seja, então pouquíssimas vezes aparece a letra Yud, tá? Mas acabou ficando normativo, se chamar ele pela forma plena, que aparece pouquíssimas vezes, tipo como o nome do Messias, que aparece 2 vezes com essa forma plena, tá? Uma outra curiosidade também é que o nome da cidade Yerushalayim, tá? No paleo hebraico Yerushalayim, tá? É contada a dedo também, às vezes que aparece o Yud lá na penúltima letra, tá? Quase todas as vezes é o quê? Yerushalayim, tá? Yerushalayim. Mas todas as vezes se pronuncia o quê? Yerushalayim, tá? Yerushalayim, tá? O que eu estou querendo dizer para os irmãos e para as irmãs, tá? Nós que somos netzarim, somos israelitas maduros, tá? Que nós procuramos guardar a Torá e o testemunho do Messias, tá? A gente considera muita infantilidade pessoas ficarem brigando, tá? Tem grupos que nem conhecem o Criador, que vêm com umas pronúncias esdrúxulas, por exemplo, chamam o Criador de Iau. Olha que coisa terrível, é um desprezo pela língua hebraica. O pessoal até fala assim, provavelmente isso aí se chama a língua zebraica, tá? O pessoal até brinca, tá? Eles fizeram aula de zebraico, tá? O hebraico da zebra, tá? O pessoal até brinca, ou seja, chamam ao Criador, tá, de Iau e chamam ao Messias de Yausha, tá? Olha que coisa horrível, não tem pé nem cabeça isso, tá? Mas se fosse só esse problema deles, estarem pronunciando errado o nome do Criador e do Mashiach, tá? Não seria tão ruim, mas pior do que isso, tá? Eles arrumam briga com os outros grupos. Eles, além de estarem falando errado o nome do Criador e do Mashiach, tá? Eles se separam de todo mundo em função do nome. Ah, que quem não falar o nome está perdido, vai para o inferno, vai se perder, que está adorando ídolos pagãos, que não sei o que, ou seja, coloca tudo num pacote e se colocam como juiz. Então, cada irmão e cada irmã israelita tem dentro de si a liberdade, tá? Por exemplo, algumas vezes, na maioria das vezes eu falo Yahushua, mas algumas vezes vocês já viram falando também Yahusha, Yashua, Yeshua. Então, de vez em quando, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. Por quê? Para enfatizar que todas essas formas são belíssimas e são autênticas. São formas de se falar o nome verdadeiro do nosso Messias, tá? Assim como Yahuá, que são 4 letras, o tetragrama, pode ser reduzido para o bigrama, tá? Iá, da onde tem a expressão Haleluia, louvai a Iá, da mesma maneira. Então, se a pessoa fala Yahushua, que ela tenha, tá? A gente vai finalizar daqui a pouquinho lá em Romanos 14, tá? Pra gente entender, tá? Então, quem falar Yahushua, tá? Que pense assim, eu vou falar Yahushua porque eu vou falar Yahushua, mas vou respeitar todos que porventura falem diferente de mim, mas eu vou falar Yahushua porque eu tô vendo aqui que aparece de uma forma plena, tá? Tem 2 letras Vaves aí, tá? Lembrar que o Vav significa prego, tá? Ele teria mãos e pés furados por pregos, tá? Vav é o número 6 também, é o número do ser humano, foi criado no 6º dia. 6 mais 6 é 12, as 12 tribos de Israel, tá?
Então, quem der enfoque no nome Yahushua está analisando mais pelo nível Sod, tá? Ou seja, do segredo, tá bom? Agora, o irmão ou a irmã que fala Yahusha, pelo nível literal, tá? Essa pessoa tem o aval, porque centenas de vezes o nome que mais aparece é qual? Yahusha, tá? O nome do livro de Josué mesmo é Yahusha, tá? Ou seja, Josué e Yahusha, porém 2 vezes, tá? Deuteronômio 3:21 e Juízes 2:7, ele vai ser chamado de Yahushua, tá? Então, quem fala Yahushua, que tem a sua emuná, por que está falando Yahushua? Quem fala Yahusha, tá? Que tenha também a sua emuná, poxa, eu falo Yahusha porque aparece centenas de vezes, tá? E quem fala Yahshua, tá? Que no aramaico é Yeshua, tá? Que tenha o entendimento, tá? Que também essa é uma forma correta, tá? Principalmente depois que o nosso povo volta do cativeiro, passa a utilizar-se mais dessa forma, tá? Depois do cativeiro na Babilônia. Então, que não venhamos ficar brigando, só o jeito que eu falo é certo e está todo mundo errado. Então isso é uma infantilidade muito grande, a gente é totalmente contra isso, tá? Então até mesmo para a gente quebrar esses paradigmas, eu vou até me exercitar nisso, tá? Eu vou procurar me exercitar, tá? Durante os estudos das Parashot, nas próximas semanas, tá? Ocasionalmente falar Yahushua HaMashiach, Yahusha HaMashiach, Yahshua HaMashiach, tá? Yeshua HaMashiach, tá? Então vamos procurar, dentro do possível, entender esses aspectos, tá? Para que Israel não vire o quê? Uma hidra, tá? Tudo se divide, tá? Então que a gente venha ter maturidade. O israelita, eu me divido do outro israelita por causa da forma que pronuncia o nome do Criador, o nome do Mashiach. Me desculpe, mas isso não é israelita. Por isso que o Mashiach falou, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Elohim. Então que sejamos maduros, tá? E que venhamos viver sossegados. Na semana passada eu falei de uma forma brincalhona, mas vou falar de novo, tá? Uma vez eu vi uma publicação que eu achei muito legal, tá? Na publicação o camarada botava de uma forma brincalhona, tá? Ele colocava assim, você pode ser Power Ranger, você pode achar que você pode ser o Batman, você pode ser o Homem-Aranha, você pode ser o Homem de Ferro, você pode ser o Super-Homem, tá? Mas, por favor, não seja chato, tá? Então tem gente que é chata, que tudo que alguém pensa diferente dele, ele já se exclui daquela pessoa, já se divide, tá? Ou seja, a pessoa só serve para estar com ele se falar o nome exatamente do jeito que ele fala, tudo igual, aquela coisa toda, e a gente percebe, tá? Que enquanto o Mashiach não retorna, tá? A gente tem que aprender a conviver com pequenas diferenças, tá? Ou seja, então que nas coisas essenciais nós venhamos ter unidade, tá? Mas nessas que não são essenciais, que a gente venha entender um ao outro, tá? Então vamos lá. No finalzinho do capítulo 14 de Romanos, tá? Romanos 14, versículos 22 e 23, olha o que Shaul HaShaliach fala, o apóstolo Paulo. Tens tu emuná? Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Elohim. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Porém, aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, por emuná. E tudo que não é proveniente de emuná, de fé, é pecado. Ou seja, o nome que você escolher, tá, para você chamar, tá, o Mashiach, que seja oriundo de fé, de emuná, tá? E respeite quem pensa diferente de você, tá? Não é momento da gente ficar se dividindo por causa de pequenas coisas. Então que venhamos ter esse entendimento. Se alguém perguntar para algum dos irmãos e das irmãs, qual é o nome do Messias? Então que a gente venha ter esse entendimento. Olha, o Tanar mostra, tá, que o nome do Messias aparece dessas maneiras. Yahushua, Yahusha, Yahshua e Yeshua, tá? E se a pessoa não entender, você fala para ele, olha, você sabia que até Yahuá, que é o tetragrama, tá? Algumas vezes aparece de forma carinhosa, Yah, que é o bigrama. Ou seja, então que venhamos ter esse entendimento. Então, nós estamos concluindo essa paraxá. A gente com certeza tinha muito mais coisa que a gente gostaria de estar falando, tá? Mas que esse início da paraxá, tá? Que é o início desse 5º livro, tá? De Devarim, o Criador vem estar falando com cada um de nós, que venhamos dar valor à Torá de Yahuwah Elohim, tá? Para que sejamos beneficiados pelo mel da abelha, tá? E não pelo ferrão da abelha, ou seja,
que ao invés de tomarmos as ferroadas da abelha, tá? Das abelhas, que são devorim, que se escreve igual devarim, tá? Que ao invés de tomarmos as ferroadas das abelhas, que venhamos o quê? Receber o mel das abelhas, tá? Ou seja, que venhamos entender que Moshe aqui está nos seus últimos dias de vida e como um professor amoroso, tá? Ele está exortando o nosso povo de Israel, que possamos entender que não adianta pedir só conhecimento da palavra, mas precisamos nos sujeitar também à correção do Criador, ou seja, o Criador quer nos entregar, tá? Davar, que é a palavra, e torrerá, tá? Que é o quê? Correção, que estejamos sempre prontos, não só a corrigir um irmão ou uma irmã, mas prontos também a aceitarmos a correção, tá? Quem somos nós, tá? Para não aceitarmos a correção de um irmão ou de uma irmã, tá? Então que a gente sempre venha se lembrar da humildade de Moisés, tá? Humildade que se manifestou de duas maneiras, tá? Humildade para exortar o povo de Israel, ao invés de falar os pecados, tá? Com nome e sobrenome, tá? Ele falou os lugares onde Israel pecou, tá? Ou seja, de uma forma sutil, tá? Ou seja, Moisés foi um gentleman, tá? Na arte de exortar, foi educado. E quando ele foi ser exortado pelo sogro dele, Jetro, e Trô, tá? Ele demonstrou uma humildade extraordinária, tá? Ou seja, então que venhamos entender isso. Às vezes o Criador vai se utilizar de uma pessoa simples que a gente nem imaginaria para estar nos corrigindo, nos chamando a atenção sobre alguma coisa. Mas que venhamos entender isso. Tem que ser com arravá, com carinho, não para colocar a pessoa para baixo, para humilhar a pessoa. A torrerá é sempre no sentido de levantar a pessoa ao invés de rebaixar, ou seja, não rebaixar para o mal, mas levantar para o bem, tá? Então, que a Ruá esteja abençoando a cada um dos irmãos, tá? Nós estamos concluindo a Paraxá 44, que é a Paraxá Devarim, tá? Pode falar? A Irene está perguntando, qual é a passagem em Romanos? Romanos 14, versículos 22 e 23, tá? Então, esse capítulo 14 de Romanos, eu sou apaixonado por esse capítulo 14, tá? Eu considero Romanos 14 um tratado Netzarim para os nossos dias, tá? Para o ano de 2022 que nós estamos, tá? Para esse ano de 2022 que nós estamos, tá? Esse capítulo 14 de Romanos deveria ser um livro de cabeceira de todos os Netzarim, tá? Ou seja, Paulo, ele está falando assim, olha, tu tem a tua emuná, a tua fé, a tua maneira de pensar, cara. Ô israelita, por favor, não se divide do outro irmão. Você crê na Torá, você crê no Messias igualzinho, por causa de uma diferençazinha. Não se divide, por favor. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ou seja, Paulo não se dividia por causa dessas pequenas diferenças. Vai chegar um dia em que o Messias vai estar aqui e ele vai revelar para nós o calendário mais perfeito, exato. Vai revelar os segredos da Torá que a gente nem faz ideia, todas as coisas, tá? Mas ainda não chegamos a esse ponto. Em Atos 3, 21, diz que nós estamos no processo de restauração de todas as coisas. Tikkun Olam, tá? Então que venhamos ter unidade, esse é o nosso legado, ou seja, trazer unidade, que venhamos aprender uns com os outros. Ninguém é o dono da verdade, todos nós estamos em Techuvá, tá? Ou seja, somos irmãos no Mashiach, tá? Então que a Ruá esteja nos abençoando, trazendo a sua unidade, tá? Mashiach disse que, para nossa tristeza, os filhos das trevas são mais astutos em relação à sua geração do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles, nos objetivos nefastos que eles têm, eles não se dividem por causa de besteiras, tá? Mas, infelizmente, tá? A história do nosso povo mostra isso, que muitas vezes por causa de pequenas coisas o nosso povo se dividiu. Mas que a Ruá tenha misericórdia de nós e que nós possamos prosseguir, tá? Independente se a gente tem uma coisa diferente ou outra que pensa do irmão, tá? A gente mesmo, a gente está em mutação. Vocês já pararam para pensar que o que você pensa hoje é diferente do que você pensava 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás? Vocês já pararam para pensar nisso, tá? Então que a gente venha ter esse carinho, tá? Essa consideração pelo povo de Israel, tá? Vai chegar o dia que o Messias vai nos ensinar tudo com clareza. Até lá, vamos caminhar, tá? Porque Yahuá vai se tornar rei quando sentarmos juntos os cabeças de todas as tribos de Israel em unidade. Por isso que essa canção do Beri Weber fala Yahad, Kol Israel Yahad, ou seja, então todo o povo de Israel precisa estar junto, unido. Então nós vamos agora, com muita alegria, tá?
para recondução do Sefer Torah ou do Aleretz. E em seguida eu vou pedir minha esposa para escolher alguém para fazer uma tefilá. Escolhe alguém para fazer uma tefilá, Mary. A Kátia. A nossa irmã Kátia. Faço sim, Moré. Amã. Vamos virar na direção de Jerusalém? Amã. Nosso soberano e Yahuwah Sevaot, nosso Mariá, soberano, Criador de todas as coisas, nós te damos glórias, todo Odu e Halel ao teu grande nome, tu és exaltado sobre todas as coisas. Nós te louvamos, te agradecemos nesse Shabat, por este momento maravilhoso, por esta Kehilá que tu tens criado, juntado, unido, estabelecido e restaurado. Nós te louvamos pelos irmãos que aqui presentes estão, por aqueles que não puderam estar. Louvamos pela vida do Yosef Ben Levi, nosso Moré, e sua família, porque através da boca dele, Yahuwah, tu tens falado aos nossos corações, tu tens trazido na boca dele a tua palavra, a tua Torá, tu tens ensinado, tu tens unido o teu povo, restaurado as tuas ovelhas. Nós te agradecemos por essa Kehilá, nós te agradecemos, Yahuwah, pela tua mão poderosa na vida de cada um de nós, porque sabemos, Yahuwah, que se não for a tua mão sobre nossas vidas, nós não estaríamos aqui hoje. Nós te louvamos e bendizemos por isso. Te pedimos, Yahuwah, que visite cada irmão espalhado pelos 4 cantos dessa terra, que tu possas guardar, que tu possas derramar neste Shabat a tua cura, que tu possas visitar o lar, a tua luz, a tua Yashua, a tua salvação, nosso Messias, Yahushua Hamashia, que ele possa levar em cada lar, em cada coração, a tua cura, a tua luz, a tua presença, e nos ajude a fazer techuvá a ti. Restaura-nos, resplandeça a tua face sobre nós e nos dê shalom. Nós te agradecemos por este maravilhoso Shabat e louvamos mais uma vez ao teu grande e poderoso nome, Yahuwah. Bishem Yahusha Hamashia. Amã. Amã. Todarabá, a nossa Ruth e a nossa irmã Kátia pela tefilá. Todarabá. Então, gente, para variar, já estamos com saudades de vocês, tá bom? Que venha o próximo Shabat, tá? E desejamos para todos vocês um Shabat Shalom e antecipadamente uma Shavua Tov, tá? Uma boa semana para todos vocês. Shabat Shalom, Shavua Tov. Shabbat Shalom, povo de Israel. Shabbat Shalom. Já estamos com saudades, é verdade. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shavua Tov. Que venha o próximo Shabat. Amã. Shabbat Shalom, Shavua Tov. Uma semana de vitória para todos os irmãos e irmãs. Amã. Amã. Shavua Tov. Shavua Tov para todos vocês.